Desde a sua aparência impecavelmente cuidada até o lado borbulhante e pessoal que mostram nas entrevistas, cada parte da vida de uma celebridade foi precisamente curada para torná-los o mais perfeitos possível. Apesar da fachada, no entanto, o legado de algumas celebridades foi manchado depois que foram flagradas cometendo crimes horríveis, deixando-as ser mais lembradas pelos horrores que infligiram aos outros, ao invés de seus talentos. Junte-se a nós no episódio de hoje, onde exploraremos alguns desses casos ao examinar as histórias de 3 celebridades que mataram pessoas. Vince Neal. Nascido em 8 de fevereiro de 1961, Vincent Neil Wharton passou muito de sua infância se mudando pelo sul da Califórnia. Embora tenha nascido em Hollywood, LA, ele passou tempos em lugares como Inglewood e Watts antes de sua família se estabelecer na cidade de Glendora, no condado de Los Angeles. Na infância, ele tinha interesses variados. Ele adorava surfar, jogar beisebol, lutar e ouvir música. Em 1981, Neil se tornou o vocalista da agora aclamada banda de heavy metal Motley Crue, que na época havia sido recentemente formada e ainda estava encontrando seu lugar. Desde então, o Motley Crue se tornou uma das bandas de metal mais estabelecidas do mundo, tendo vendido mais de 100 milhões de discos e alcançado 7 certificações de platina ou multiplatina. Neil foi descoberto pelo baterista Tommy Lee Bass. Conhecendo-se da escola, Bass achou que ele seria ideal para a banda. Seu primeiro álbum foi gravado em 1981 e o segundo em 1983. Foi essa entrada, Grite para o Diabo, que lhes trouxe fama e fortuna e ajudou a cimentar seu status lendário. Contudo, com a ascensão ao estrelato, Neil e sua banda começaram a entrar em espiral. Durante a década de 80, eles eram bem conhecidos, como muitos músicos da época, por usar drogas, especificamente cocaína, dietilamida do ácido lisérgico e heroína. O baixista e cofundador da banda, Nikki Sixx, tornou-se viciado nesta última em algum momento. Em entrevistas muito mais tarde, Neil admitiu que seus problemas de abuso de substâncias começaram muito antes de ele entrar para a banda, e ele posteriormente lutou contra o vício em cocaína e heroína. Ele e a banda foram para a reabilitação por uso excessivo de drogas. No início dos anos 1980, Hanoi Rocks, uma banda de rock finlandesa em ascensão, foi a primeira a entrar nas paradas no Reino Unido. O público japonês adorava eles, e por todas as contas, eles estavam prontos para conquistar o mundo. Formada em 1979, a banda lançou seu 5º álbum em 1984, cujo segundo single começou a subir nas paradas. Descrito pelo jornalista musical Ian Fortnum como um flash cegante de Technicolor amplificado em um mundo de outra forma insípido e monótono, Hanoi Rocks estava destinado a nada além de grandeza, até que tudo desabou. Em dezembro de 1984, Hanoi Rocks estava em sua segunda turnê nos Estados Unidos da América, esgotando 2 shows em LA em 20 minutos. Chegando em 8 de dezembro, vários membros da banda, incluindo Nicholas Razzle Dingley, o baterista, e excluindo o vocalista Michael Monroe, que estava se recuperando de um tornozelo fraturado, visitaram Vincent Neil em sua casa em Redondo Beach. Depois de passar muito tempo juntos festejando, Neil e Razzle entraram no carro de Neil para comprar mais álcool em uma loja local. Neil, no entanto, estava dirigindo embriagado e logo a viagem virou caos quando perdeu o controle do veículo, colidindo com um carro que vinha na direção oposta. Enquanto os ocupantes do outro veículo ficaram gravemente feridos, até mesmo sofrendo danos cerebrais, foi Razzle quem mais perdeu, morrendo no momento do impacto. Neil, por sua vez, sofreu algumas costelas quebradas e cortes superficiais no rosto. Neil foi posteriormente acusado de homicídio culposo ao volante e dirigir sob influência de álcool,
com seu nível de álcool no sangue sendo 0,17, bem acima do limite legal da Califórnia na época, que era 0,10. Em dezembro de 1985, foi sentenciado a 30 dias encarceramento e 5 anos de condicional. Foi determinado que ele indenizasse as vítimas do acidente em $2.600.000. E participar de 200 horas de serviço comunitário, foi libertado condicionalmente após 2 semanas por bom comportamento. Embora esta seja a pior ofensa de Neal, ele não é estranho a condenações criminais e tem um longo histórico de confrontos com a polícia nos anos seguintes. Em 2002, ele foi preso por socar um produtor musical no estacionamento de uma boate. No ano seguinte, foi preso por agredir uma profissional do sexo em Nevada. Entre 2004 e 2016, ele se envolveu em uma briga que deixou um técnico de som inconsciente, foi preso 2 vezes por dirigir embriagado, foi acusado de agressão e conduta desordeira após brigar com uma ex-namorada, foi processado por fraude e foi novamente acusado de agressão após agredir uma mulher que se aproximou pedindo uma fotografia em Las Vegas. Relatos indicam que ele foi contido pelo ator Nicolas Cage. O terceiro álbum do Motley Crue, Theater of Pain, foi dedicado a Razzle. O Hanoi Rocks, após a perda do baterista, desintegrou-se em 1985. O vocalista Michael Monroe e o guitarrista Andy McCoy se reuniram, mas essa formação durou até 2009, após 8 anos juntos. Alguns dos membros originais da banda, incluindo McCoy, expressaram sua raiva e desgosto com as ramificações legais das ações de Neal, afirmando, cito, "Foi um crime. Não apenas Razzle morreu, 2 pessoas jovens ficaram aleijadas, e esse cara passou uma noite na prisão, se safou com um delito menor." McCoy também expressou sua frustração de que, embora outros membros do Motley Crue tenham se desculpado, Neal nunca o fez. Johnny Lewis. Nascido em 29 de outubro de 1983, Jonathan Kendrick Lewis cresceu em Los Angeles. Melhor conhecido pelo nome Johnny Lewis, ele era o do meio de 3 filhos, e seus pais eram ávidos cientologistas. Após se formar no ensino médio, ele deixou a casa para seguir uma carreira na atuação. No final da adolescência, Lewis começou a receber papéis de convidado em várias séries de drama americanas, incluindo em Criminal Minds e Malcolm, no meio. Em 2004, ele estreou no cinema como Engelbert Kiri Wilson, um personagem secundário no filme Raise Your Voice, de Hilary Duff. No ano seguinte, atuou em Underclassmen, comédia de ação com Nick Cannon. Entre 2005 e 2006, ele interpretou Dennis Chili Childress em The Orange County e também estrelou a 5ª temporada de Smallville. No entanto, Lewis é talvez mais conhecido por seu papel como Kip, Half-Sack Epps, nas 2 primeiras temporadas de Sons of Anarchy. Em 2009, ele decidiu deixar este papel e pediu para ser retirado do show. O criador da série, Kurt Sutter, observou, citação, "Johnny não estava feliz. Ele desejava criativamente se livrar do contrato." O pai de Lewis acrescentou, citação, "Ele nos disse que saiu porque o show estava se tornando violento gratuitamente. Ele não queria comunicar isso como artista." Após sair de Sons of Anarchy, Lewis atuou em filmes de baixo orçamento e curtas-metragens, vivendo com o dinheiro ganho e trabalhando em seu primeiro romance sobre um talentoso músico em São Francisco. Por volta dessa época, ele descobriu que sua namorada estava grávida, mas em 2010, o casal se separou. Eles tentaram morar juntos pelo bem da filha, mas Lewis acabou se mudando. Depois disso, o casal se envolveu em uma longa e dolorosa batalha pela guarda que ele acabou perdendo. Em outubro de 2011, Lewis sofreu um acidente após perder o controle de sua moto. Apesar de procurar sinais de concussão no hospital, ele não apresentou nenhum e foi liberado. Contudo, quem conhecia o rapaz de 27 anos ficou preocupado com sua conduta pós-acidente. Com seu comportamento cada vez mais estranho e instável, seu pai o incentivou a fazer vários exames de ressonância magnética, que Lewis recusou. Para piorar a situação, seu comportamento estranho logo escalou e ele se tornou violento. Em 3 de janeiro de 2012, Lewis deixou a casa de seus pais em Northridge para dar um passeio. Ainda de pijama e camiseta, ele percorreu o bairro,
mas logo ouviu o que pensou serem gritos de socorro vindos de uma unidade próxima. Ele arrombou a porta, mas a casa estava vazia. Logo após, 2 homens chegaram e pediram para o jovem de 27 anos sair. Ignorando, Lewis atacou os 2 homens com uma garrafa. Ele atingiu ambos na cabeça e entrou em uma briga física com os 2, chegando até a morder um deles no braço. Eventualmente, ele foi dominado e contido até a chegada da polícia ao local. Lewis foi acusado de invasão, roubo e agressão com arma letal. Alegou agir em legítima defesa e foi preso. 3 dias depois, ele foi transferido para uma ala psiquiátrica depois de supostamente bater a cabeça no concreto e tentar pular do 2º andar da prisão. Ele ficou sob cuidados psiquiátricos por 72 horas. O resumo de sua alta dizia: queixa principal, trauma craniano contuso e suicida. Após 8 dias na prisão, Lewis foi devolvido aos seus pais. Ele voltou para casa com 2 olhos roxos. Sua irmã lembra, ele parece um ferido, quebrado. Animal. A família percebeu que ele não queria contato ou proximidade, tornando-se extremamente sensível à luz, até desligar a caixa de fusíveis para impedir a iluminação da casa. Infelizmente, as coisas nunca melhoraram para o ator. Ele tentou tirar a própria vida nas semanas seguintes, deixando seus amigos e família se revezarem para cuidar dele e nunca deixando-o sair sozinho. Aproximadamente 1 mês depois, sua família, considerando-o mais estável, permitiu que ele vivesse sozinho em Santa Mônica. Porém, menos de 2 semanas depois, em 10 de fevereiro, foi detido por nocautear um sujeito fora de uma loja. Depois de ser liberado sob fiança, ele entrou no oceano em Santa Mônica totalmente vestido e foi hospitalizado por hipotermia. 1 semana depois, no dia 18 de fevereiro, ele foi preso mais uma vez, desta vez por tentar invadir a casa de uma mulher. Foi novamente liberado sob fiança. Alguns meses se passaram e, em maio de 2012, amigos comentaram que não o reconheciam, descrevendo-o como alguém que, citação, tinha um olhar que eu só vi em veteranos de guerra perturbados. Sua memória estava dispersa. Ele oscilava entre uma conversa lúcida básica e a incoerência. Lewis recebeu remédios para esquizofrenia e transtorno bipolar, mas não os tomou. Seu pai notou que ele nunca recebeu um diagnóstico claro. Ele estava sofrendo de doença mental ou tinha uma lesão cerebral não diagnosticada. Um oficial de liberdade condicional na época expressou sua preocupação, citando, pelo bem-estar não apenas da comunidade, mas também do réu, acrescentando que Lewis parecia estar sofrendo de problemas de saúde mental e que ele acreditava que ele continuaria, citando, a ser uma ameaça para qualquer comunidade em que ele possa residir. A situação culminou em 26 de setembro de 2012, quando Johnny Lewis, 28 anos, foi encontrado morto na Vila dos Escritores em LA, onde residia. Ele se hospedou no Bed and Breakfast em 2009 e retornou à vila em algum momento de 2012. A propriedade, pertencente e gerida por Catherine Harris, de 81 anos, era habitada por estrelas em ascensão de Hollywood, incluindo atores, escritores e diretores. Na cena, a polícia não apenas descobriu Lewis, mas também encontrou sua senhoria, já falecida, e seu gato de estimação, que havia sido morto e descartado no chão do banheiro. A Departamento de Polícia de Los Angeles foi chamada para a cena depois que os vizinhos foram violentamente atacados por Lewis, e eles ouviram Catherine gritando. Uma autópsia posterior mostrou que ela morreu por estrangulamento manual e trauma contundente na cabeça, com o relatório do legista notando que o assassinato foi particularmente violento, tendo obliterado o lado esquerdo do rosto dela. O nariz dela estava dividido ao meio e a mandíbula superior estava aberta. 4 feridas de lápis mecânico foram achadas na bochecha esquerda dela, possivelmente do objeto ao lado do corpo. Enquanto isso, Lewis havia fugido de volta para a propriedade de Catherine após atacar seus vizinhos, antes de cair do telhado ou garagem, morrendo no impacto. A autópsia dele revelou que ele não tinha drogas ou álcool em seu sistema no momento de sua morte, apesar das especulações de que ele havia sofrido uma psicose induzida por drogas no momento do ataque, já que ele tinha um histórico de abuso de substâncias. A morte foi considerada acidental, sem evidências de empurrão ou salto voluntário do telhado. O motivo por trás do ataque a Catherine é incerto, mas um boato era de que ela o repreendeu por ter desligado a eletricidade em sua casa, o que levou Lewis a socá-la várias vezes antes de estrangulá-la. Mesmo achando um martelo no quarto dele, não se sabe se foi usado.
Especulou-se que Lewis pisoteou o crânio de Catherine, depois descontou sua raiva no gato dela. Amigos e família expressaram choque com a notícia da morte de Lewis e suas ações antes de morrer. Após sua morte, o criador de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, tweetou: "Foi um fim trágico para um cara extremamente talentoso que infelizmente perdeu seu caminho. Gostaria de me chocar com os eventos da última noite, mas não me chocou. Lamento profundamente que uma vida inocente tenha sido jogada em seu caminho destrutivo. Sim, é um dia de luto, mas também é um dia de conscientização e gratidão. Infelizmente, alguns de nós carregam a mensagem morrendo." Oscar Pistorius. Oscar Pistorius nasceu em 22 de novembro de 1986, em Santon, Joanesburgo, África do Sul. O meio de 3 filhos, ele nasceu com hemimélia fibular, a ausência congênita da fíbula, ou osso da panturrilha, em ambas as pernas. Pistorius teve a metade inferior de suas pernas amputadas aos 11 anos, mas isso não o impediu. Durante sua carreira escolar, ele se provou ser um atleta estrela, jogando rugby e polo aquático e frequentando aulas de luta livre. Ele era um entusiasta do fitness e treinava em uma academia em Pretória, com o dono da academia comentando que durante 6 meses eles nem perceberam que Pistorius não tinha pernas, pois ele era um atleta tão capaz, participando de regimes de exercícios que incluíam boxe, pulando corda e fazendo flexões. Em 2003, aos 17 anos, ele machucou o joelho durante o rugby. Durante a reabilitação, ele foi apresentado à corrida e rapidamente se apegou ao esporte. Logo, teve suas primeiras lâminas de corrida ajustadas por um protesista sul-africano, mas foi enviado a um protesista americano e corredor paralímpico, Brian Fresher, para ajuste em lâminas especiais de uma empresa islandesa, pois as comuns quebravam rápido. A partir de 2004, Pistorius começou a competir em eventos profissionais de corrida, incluindo as Paralimpíadas de Verão de 2004, durante as quais ele ficou em 3º lugar geral no evento de 100 metros para amputados de um único membro abaixo do joelho. Também se classificou para a final dos 200 metros, que venceu posteriormente com um recorde mundial de 21,97 segundos. Nos próximos 8 anos, Pistorius continuou competindo em corridas profissionais, ganhando muitas medalhas de ouro, prata e bronze. Além de competir em eventos de sprint para amputados abaixo do joelho, ele também participou de eventos de sprint para não deficientes. Ele é o 10º atleta a competir nos Jogos Paralímpicos. Quanto nos Jogos Olímpicos, e em 2011 no Campeonato Mundial de Atletismo, ele se tornou o primeiro amputado a ganhar uma medalha mundial não deficiente em pista. Durante este período da vida de Pistorius, ele era conhecido por suas incríveis proezas atléticas e apelidado de Blade Runner pelo público e pela mídia. Hoje, ele é mais conhecido pelo infame tiroteio contra sua namorada. Em 14 de fevereiro de 2013, a polícia foi alertada sobre um tiroteio que ocorreu na propriedade de Pistorius. Na época, sua namorada, Reva Steenkamp, de 29 anos, estava morando com ele. Pistorius e Reva se conheceram em 2012. Ela era considerada uma celebridade de primeira linha no circuito de celebridades da África do Sul e frequentemente fazia parte da cena de festas de Joanesburgo. Após se formar na universidade com um diploma de bacharel em Direito em 2005, ela começou a trabalhar como assistente jurídica e como modelo, tornando-se o rosto da Avon Cosmetics, estrelando campanhas para a empresa de joias Savannah Diamonds e se tornando uma garota de capa para a revista For Him Magazine. Os investigadores logo descobriram que Reva foi a vítima do tiroteio na casa de Pistorius. Ela foi achada morta, baleada fatalmente na cabeça e braço. Pistorius afirmaria posteriormente que confundiu a namorada com um invasor. Disparou 4 vezes numa porta de banheiro fechada. 3 dessas balas atingiram Reva. Pistorius derrubou a porta do banheiro com um taco de cricket e tentou reanimar a jovem de 29 anos pedindo ajuda. Um dos primeiros a chegar ao local foi um vizinho e médico que tentou abrir as vias aéreas de Reva usando uma manobra de elevação da mandíbula. Ele percebeu que ela não tinha pulso, não respirava e suas pupilas estavam fixas e dilatadas. As tentativas de reanimação foram em vão. Pistorius admitiu às autoridades durante uma audiência 5 dias depois que ele havia atirado em Reva 4 vezes, mas que ele pensava que ela era uma intrusa.
Ele se afirmou inocente, dizendo que o barulho o assustou e estava mentalmente vulnerável sem suas próteses. Mesmo assim, foi acusado de assassinato e seu julgamento iniciou em 3 de março de 2014 no Tribunal Superior de Pretória. Em 20 de maio, o julgamento foi adiado para que Pistorius pudesse passar por uma avaliação psiquiátrica. Apesar do diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, o julgamento prosseguiu em 30 de junho, já que seu transtorno não afetaria sua percepção de certo e errado, permitindo sua responsabilização criminal. Vizinhos testemunharam ouvir o grito arrepiante de uma mulher na noite do incidente, bem como tiros e um homem gritando por ajuda. Os promotores alegaram que Pistorius havia discutido com Reva naquela noite, o que a fez se trancar no banheiro longe dele. Durante o julgamento, Pistorius subiu ao banco dos réus para se defender. Ele pediu desculpas à família de Reva, mas continuou a insistir que o tiroteio havia sido um acidente. Apesar de Pistorius ter chorado em tribunal, surgiram rumores, posteriormente negados por ele, de que teria feito aulas de atuação antes de comparecer em tribunal. Os argumentos finais do caso ocorreram nos dias 7 e 8 de agosto. No mês seguinte, em 12 de setembro, Pistorius foi considerado culpado de homicídio culposo. Na África do Sul, homicídio culposo é definido como um assassinato negligente e ilegal de um ser humano e é semelhante à decisão dos Estados Unidos da América de homicídio involuntário. Pistorius foi condenado por uma acusação de uso imprudente de armas, relacionada a um incidente em que uma arma foi disparada em um restaurante. Em 21 de outubro, ele recebeu no máximo 5 anos por homicídio culposo e uma sentença suspensa simultânea de 3 anos pela condenação de arma de fogo. No entanto, em 19 de outubro de 2015, menos de um ano depois, Pistorius foi libertado da prisão. Ele foi colocado em prisão domiciliar e supervisão correcional por 4 anos subsequentes. Enquanto isso, a família de Reva falou sobre perdão e empatia, declarando, citação, eu não queria que ele fosse jogado na prisão e sofrendo porque eu não desejo sofrimento a ninguém, e isso não vai trazer Reva de volta. Menos de 2 meses depois, em 3 de dezembro, um tribunal de apelações sul-africano anulou sua condenação anterior e decidiu que ele era culpado de homicídio em 1º grau. O tribunal declarou sua crença de que uma rejeição de evidências circunstanciais e uma má interpretação das leis levaram a acusação a acusar Pistorius apenas do crime menor de homicídio culposo no ano anterior. O juiz Eric Leach observou, cito, não tenho dúvidas de que, ao disparar os tiros fatais, o acusado deve ter previsto e, portanto, previu que quem quer que estivesse atrás da porta do banheiro poderia morrer, mas se reconciliou com esse evento ocorrendo e arriscou a vida dessa pessoa. A identidade de sua vítima é irrelevante para sua culpa. Como resultado dessa nova decisão, no verão de 2016, Pistorius foi condenado a 6 anos de prisão pelo assassinato de Reva. Embora para muitos tenha sido uma melhoria em relação aos seus 4 anos de prisão domiciliar, a Procuradoria Nacional da África do Sul argumentou que era uma sentença muito branda e desproporcional ao crime. Assim, no ano seguinte foi proferida uma nova sentença. Pistorius, agora com 31 anos, recebeu uma sentença de 13 anos e 5 meses atrás das grades. Um juiz da Suprema Corte chamado Willie Serriti observou que o ex-astro do esporte não conseguiu explicar por que disparou os tiros fatais e apontou sua falta de remorso durante as audiências no tribunal. Ele acrescentou que a sentença anterior de 6 anos foi chocantemente indulgente, a ponto de ter o efeito de trivializar essa grave ofensa. Nos anos desde que Pistorius entrou no sistema prisional, June Steenkamp criou uma fundação em nome de sua filha, com o objetivo de destacar a violência contra mulheres e crianças. 10 anos depois, ela ainda lamenta por Reva, declarando: "Nós a amamos tanto e sentimos muito a sua falta. Parte da vida dela se foi, mas nós a veremos um dia e é isso que esperamos." E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.